Olá, gente! Chegou a hora de falarmos mais uma vez sobre investimento. A gente havia deixado um outro vídeo falando sobre investimento no ramo imobiliário através de Tax Lien Certificate. E hoje eu quero falar com você sobre investimento no ramo imobiliário através do Tax Deed. Gente, o que é o Tax Deed? Na verdade, o Tax Deed é você comprar do condado, né, do local onde aquela propriedade foi a leilão, onde ela foi a foreclosure, uma propriedade pelo preço do IPTU. Sabe o IPTU aí do Brasil? Do Property Tax aqui nos Estados Unidos? Há pessoas que infelizmente terminam não pagando esse imposto. E bem diferente do que acontece aí no Brasil, por exemplo, aqui no estado da Flórida, após 2 anos sem a pessoa pagar esse IPTU, a propriedade, o próprio condado onde a propriedade está inserida, é como se fosse um município aí no Brasil. Eles colocam a propriedade para ser vendida em leilão, né? E aí nessa venda, existe vendas leilão que são presenciais e outras que são através simplesmente da internet, né? Tem uns sites que você pode participar do leilão. E você, fazendo parte desse leilão, consegue adquirir uma propriedade pela dívida que a propriedade tem com o condado onde ela está inserida. Agora, como você faz para participar de um leilão desse? Principalmente você que está em um outro país, está no Brasil, ou você que até está nos Estados Unidos, mas o seu status imigratório não permite você ter um Social Security, que é como se fosse o CPF nosso aqui nos Estados Unidos. Você pode participar mesmo assim, como fazendo o registro de uma empresa aqui no país. Então você precisa fazer um registro de uma empresa aqui no país. Se você está no estado da Flórida, a gente vai fazer esse registro. Normalmente o tempo para registro de alguém que não é cidadão, não mora aqui na Flórida, não tem os documentos americanos, né, como residente permanente, hoje em dia tem demorado em torno, para o governo federal, tem tornado até 45 dias. É muito tempo comparado com o que a gente tinha antes. A gente conseguia abrir empresas para pessoas que não tinham a documentação americana dentro de 15 dias úteis. Hoje a gente está com esse prazo aí de mais ou menos uns 45 dias para você que não tem documentação. Mas mesmo assim, né, se a gente comparar inclusive com prazos de registro de empresa no Brasil, ainda tá bom, não é verdade? Então você pode sim participar de um leilão desse, registrando uma empresa, e para isso você entra em contato com a ENF Financial, o nosso telefone de contato via WhatsApp para você que está fora do país é o 954-464-8298, e nós teremos todo o prazer de estar aqui te assessorando. Qual tipo de empresa, qual a melhor empresa, por que através de empresa, além da questão de você não conseguir participar do leilão se você não tem um social, tem também questões tributárias. Então, se você tem aquisições de patrimônio, né, imóveis aqui na sua pessoa física, você pode estar gerando uma tributação em termos de imposto muito mais alta do que através de uma empresa. Então, você, principalmente estrangeiro, você tendo faturamento aqui dentro e vendendo um imóvel que você adquiriu no seu nome, você vai ter tributação não menos que 30%. Então, evita esse tipo de tributação como através de uma empresa. Porque aqui é possível você comprar um imóvel regular, sem ser através desse leilão, sem estar falando de tax deed. Você consegue comprar um imóvel nos Estados Unidos, mesmo sem social, mesmo sem empresa, como estrangeiro. Existem programas para isso. Mas a tributação na hora da venda desse patrimônio ou mesmo transferência do patrimônio para herdeiros é altíssima. Então, nós aconselhamos sempre fazer através de uma empresa. Então, entre em contato conosco se você tem a intenção de fazer esse tipo de investimento aqui, tanto comprando uma propriedade para sua família de veraneio, ou uma propriedade aqui nos Estados Unidos para você passar férias. Você pode fazer isso, mas eu te aconselho, faça sempre através de uma empresa, tá bom? Voltando para o Tax Deed, você pode fazer esse tipo de investimento. Você tem essa veia aí de empreendimento, você tem um dinheiro disponível que não está aplicado em nada que esteja dando um retorno bom, por que não investir no ramo imobiliário dos Estados Unidos através do Tax Deed, que é apenas pagando impostos
de pessoas que não pagaram seus impostos. Então você tem propriedades e você também encontra terrenos nessa situação. O que, na minha opinião, eu até prefiro, que você não tem que lidar depois com a pessoa, né? Se existe pessoas morando na residência, você tem que cuidar disso. Você precisa de uma equipe junto com você para realmente fazer esse tipo de investimento, né? Não só a sua empresa de contabilidade, A&F Financial, como também corretores e pessoas que vão estar te ajudando a fazer todo o processo após a aquisição, caso a gente esteja falando de propriedades que tenham pessoas residindo naquela propriedade. Tem toda uma burocracia, mas nada tão difícil. Existem documentos que tem que ser feito, avisos às pessoas, né? Que aquela propriedade foi vendida, enfim, para que você possa então logo em seguida colocar para alugar talvez até para a própria pessoa que está ali morando, ou colocar à venda, né? Fazer uma reforma para colocar para venda. Então, vamos lá. Você precisa abrir uma empresa, né? E você precisa, antes também de entrar no leilão, estar bem assessorado de como funciona esse leilão, de como você deve adquirir essa propriedade através do tax lien, né? Não se empolgar e ver o preço e ir no leilão sair comprando, porque realmente é muito bom. O preço é infinitamente inferior ao preço regular do imóvel. Então eu estava observando, tem uma pessoa que eu conheço que fez um investimento num terreno, valia menos que 5 mil, o bid dele, ele conseguiu comprar por menos de 5 mil e depois conseguiu vender esse mesmo terreno por aproximadamente uns 29 mil. Se a gente for fazer o cálculo aí de retorno, né, que ele teve, foi imenso, né? Existe o que a gente chama de ROR, que é o Rate of Return, e no Brasil é simplesmente a taxa de lucro, e o cálculo para isso a gente faz da seguinte forma: a gente pega o preço de venda, né, o preço de mercado, menos o preço de aquisição, o preço de compra, dividido pelo preço de compra, e o resultado multiplica por 100. Daí você tem esse percentual, essa taxa de retorno sobre aquele investimento que você acabou de fazer. E nesse exemplo aqui dado foi absurdo, né? 480% de taxa de retorno. Então, assim, foi gigante. O tax lien, que foi o vídeo passado, a gente compra, na verdade, a dívida, mas enquanto a dívida, aqui na Flórida pelo menos, não completa 2 anos, o dono da propriedade se torna devedor seu, né? E paga juros sobre o valor que você pagou por ele, né, sobre esse valor. E aqui na Flórida é permitido até 18% em cima do valor devedor. E se a pessoa decidir quitar no dia seguinte, na semana seguinte, você ainda assim leva 5% de retorno em cima do valor que você investiu, né, em cima do valor que você pagou por essa pessoa. Já no tax deed, você literalmente está comprando a propriedade pelo valor da dívida, né? Isso vai a leilão e aí quem ganhar o leilão leva a casa por aquele preço inferior ao preço de mercado. Tá bom, gente? Então, esse é o tax deed e você precisa fazer isso através de uma empresa. Mesmo você que está me ouvindo e que mora aqui nos Estados Unidos, é considerado investimento. Portanto, o investimento tem tributações diferenciadas de que simplesmente uma renda normal sua de salário ou o que seja. Então, ela vai estar num outro patamar de tributação. Eu te aconselho, faça isso através de uma empresa e ligue pra gente se você precisar de ajuda. Aguardo vocês aqui no canal. Gostou do vídeo? Deixa o teu like, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo.